Fala galera, salve, salve galera, sejam muito bem-vindos ao canal Raiza Simplício. Estamos na área com muitas novidades para vocês, ó. Desfalque de última hora para a final da Copa do Brasil. A gente vai trazer os detalhes sobre isso para vocês. Entrevista do presidente Rodolfo Landim na CNN causa desconforto interno no Flamengo. É isso mesmo, ele andou falando, uma entrevista que vai ao ar no domingo, depois do jogo contra o São Paulo, e a gente vai explicar os detalhes dessa situação para vocês. E, ó, noite de caos na Gávea. Noite de votações importantes, mas muito caos na reunião do Conselho do Flamengo. Vamos trazer esses detalhes aqui para vocês. A situação teve uma derrota importante, mas o presidente suspendeu a votação, deu muita confusão. Eduardo Bandeira de Mello falou, chamou essa situação toda de golpe. A gente vai explicar para vocês tudo isso e muito mais a partir de agora aqui no nosso canal. Então, você que está chegando por aí, não esquece de deixar o seu like, porque o seu like é muito importante para a gente. Então, solta o dedo no like, porque o seu like ajuda o nosso conteúdo a chegar em mais e mais pessoas. E se você que está assistindo a gente aí ainda não se inscreveu aqui no nosso canal, não perca tempo, se inscreva aqui no nosso canal, tem um botãozinho aqui embaixo. Clica aí, se inscreva aqui no nosso canal, porque a gente precisa demais da ajuda de vocês. Estamos em busca dos 100 mil inscritos. Mas vamos lá, daqui a pouquinho a gente vai falar sobre o caos da reunião do Conselho do Flamengo, né, que votou ali emendas importantes, situações aconteceram, muita confusão, a gente vai trazer os detalhes para vocês sobre isso, mas vamos falar primeiro sobre o desfalque para a Copa do Brasil, né? O volante Alan, contratação muito pedida pelo técnico Jorge Sampaoli, e o Sampaoli nem utilizou, nem começou jogando com o Alan esse jogo contra o Atlético Paranaense, esse vexame contra o Atlético Paranaense, né? Colocou ele no decorrer da partida e ele se lesionou. Ele realizou exames médicos e esses exames diagnosticaram uma ruptura da fáscia plantar do pé esquerdo, né? E o Flamengo informa que o tratamento é conservador e tem duração inicial estimada em 8 semanas, ou seja, o Alan é total baixa, tá? Total baixa para a decisão da Copa do Brasil. Não estará à disposição do técnico Jorge Sampaoli. Enquanto isso, Arrascaeta e Luiz Araújo seguem aí na rota, né, nessa tentativa de recuperação para estarem à disposição desse jogo. Agora vamos lá, vamos falar sobre uma situação envolvendo o presidente Rodolfo Landim, porque uma entrevista do Rodolfo Landim, que vai ao ar no domingo, às 9h15 da noite, após o primeiro jogo da final da Copa do Brasil, causou um desconforto grande internamente no Flamengo, especialmente com a galera do futebol. Por quê? Nessa entrevista, ele fala várias coisas. Entre elas, ele rasga elogios ao técnico Jorge Sampaoli, né? Ele disse o seguinte, ó: estou feliz com o Sampaoli, ele é qualificado. Qual técnico que passou pelo Brasil que foi indicado a melhor técnico do mundo? Só o Sampaoli, disse o presidente Rodolfo Landim em um dos momentos em que ele defende o técnico Jorge Sampaoli, né? É uma situação complicada. Ele disse que o Sampaoli tem o futebol que tem a ver com o Flamengo. Ele fala nessa entrevista que é um futebol que vai para cima, né? Que é um futebol que é um futebol que vai para cima, um futebol ofensivo. Ele fala várias coisas em relação ao Sampaoli. Ele fala que o Sampaoli tem a sua forma de treinar, o estilo de jogo do Sampaoli é condizente com o Flamengo, joga para cima do adversário, e a gente está feliz e confiante com o trabalho dele, uma das palavras do técnico, do presidente Rodolfo Landim. O que eu soube é que causou um desconforto, até porque ninguém nem sabe como é que vai ser
esse jogo, né? A CNN soltou algumas pílulas, imagina, soltou uma dessas depois depois do vexame contra o Atlético Paranaense. O Flamengo perdeu por 3-0 em Cariacica, e tá lá o Landim rasgando elogios ao Sampaoli, mesmo sabendo que internamente o clima do Sampaoli continua ruim, né? A insatisfação com o Sampaoli, ela segue. A vitória contra o Botafogo e as folgas nos dias seguintes trouxeram um clima mais ameno no Ninho do Urubu, mas as insatisfações com o trabalho do Jorge Sampaoli seguem. O que foi acordado é que o pessoal ia se aturar até esses jogos decisivos aí da Copa do Brasil. Mas há jogadores extremamente desconfortáveis com algumas escolhas do Sampaoli. Próprios funcionários do Flamengo não se dão com o Sampaoli e eles sentem, né, esse clima pesado que é o clima no dia a dia do Ninho do Urubu, que não é um clima bacana para se trabalhar. Então, essa entrevista do Landim, ela incomodou muito. Porque vocês imaginam, imagina que o Flamengo entra em campo no domingo no Maracanã contra o São Paulo e perde o jogo. Logo depois, o torcedor rubro-negro vai ter que aturar o Landim rasgando elogios ao Sampaoli na entrevista. Não pega bem, né? E o Landim ainda trouxe mais uma, que ele falou sobre o Maracanã. E ele não descartou comprar o Maracanã. Olha que loucura. Ele disse o seguinte, ó: se um dia o governo do estado do Rio de Janeiro entender que deva vender o Maracanã, nós vamos avaliar. Entendemos que o interesse do Estado é não administrar o Maracanã. Então, o caminho é uma concessão pública de 20 anos. Ao final disso, podemos fazer uma proposta. Essas foram as palavras do presidente Rodolfo Landim sobre comprar o Maracanã. Que loucura, né? Que loucura. Enquanto isso, gente, na Gávea, muita confusão, porque foi um dia importante de votações para definir a política do clube, né? Para definir a política do Flamengo. Algumas emendas foram colocadas à votação e foram rejeitadas. Uma das emendas que foram rejeitadas, né, foi uma emenda que sugeria uma mudança, tá? No tempo de mandato a partir da próxima eleição. Seria o seguinte: mudaria hoje o atual formato é de 3 anos, com direito à reeleição de mais 3 anos, e aí a partir da próxima eleição mudaria para 4 anos sem direito à reeleição. Foi rejeitada de forma unânime. Eu conversei com algumas pessoas que já tinham me falado que iam votar contra, e elas me falaram o seguinte, ó: nada a ver mudar agora, e muda agora para 4 anos sem reeleição, aí depois eles colocam uma outra emenda e voltam com a reeleição. E um presidente pode acabar ficando até 8 anos no comando. Não vale o risco. Foi que algumas pessoas que votaram contra, né, me disseram que entendiam não valer o risco por conta disso. Agora também teve uma outra emenda que foi votada, né, que foi uma emenda que proíbe, tá? É uma emenda que proíbe quem tem cargo público a concorrer à presidência do Flamengo, tá? Ou seja, era uma emenda focada, muita gente diz, no Eduardo Bandeira de Mello, né? O Eduardo Bandeira de Mello, que é político, tem cargo público e etc., ele não poderia concorrer à próxima eleição a presidente do Flamengo. Só que essa emenda ela foi rejeitada, mas houve um problema aí, né? Houve muita confusão nessa reunião, muita confusão mesmo. O presidente do conselho foi chamado de burro, teve gente gritando vergonha, vergonha, vergonha para as confusões na reunião. Então, houve essa confusão, tá? E o que aconteceu nessa confusão? O Alcides disse que, por conta dessa confusão, a votação estava suspensa e que haveria uma nova votação, desta vez no formato de papel. A oposição não aceita. A oposição alega que isso é um absurdo,
E o Eduardo Bandeira de Mello, logo depois, conversou com a imprensa e disse o seguinte, que antes o que era um golpe estatutário virou um golpe de verdade. Ele disse, o presidente do Conselho Deliberativo proclamou o resultado. Foi pressionado com truculência, com violência. Pegaram o microfone dele e ele se viu obrigado a anular a sessão, né? Ou seja, essa votação que proíbe aí, segundo eles, né, essa votação que proíbe, né, proibiria o Eduardo Bandeira de Mello de concorrer à presidência do Flamengo em 2024, ela e tinha sido rejeitada, ela foi suspensa e eles dizem que ela vai ser votada novamente, só que dessa vez em formato de papel. Agora, o pessoal ligado ao Bandeira de Mello diz que está errado e que vai recorrer até na justiça se for preciso. Olha só que loucura. Que vai recorrer até na justiça se for preciso. Caos total, gente. Uma vergonha o que aconteceu. Foi uma vergonha que aconteceu em Cariacica, mais um vexame do Flamengo. Entrevista coletiva do Gabigol foi outra vergonha, né? Ele falou que o Sampaoli tem a cara do Flamengo, com todo respeito à história que o Gabriel tem no Flamengo, ele não poderia falar isso nesse momento. Na minha opinião, é um desrespeito ao torcedor. Outras falas ali também do Gabriel não foram legais. O mesmo vale para o Everton Ribeiro na beira do campo, depois do jogo. O mesmo vale para a entrevista coletiva do Sampaoli, que colocou a culpa na torcida. Diz que os protestos da torcida atrapalharam, com todo respeito, a torcida vem apoiando o Flamengo vexame após vexame, a torcida não solta a mão desse time e tem que ouvir essas coisas. E hoje, na sede da Gávea, mais um vexame. É complicado, gente. Ainda tem ingressos para o jogo de domingo. Parabéns para quem teve a ideia de colocar esses ingressos a esses preços absurdos, né? Ainda tem ingresso, tem muita gente cancelando para tentar comprar ingresso mais barato. Então tá uma confusão também. E vamos ver o que vai acontecer domingo. O Flamengo sabe, os jogadores sabem, Sampaoli, diretoria, que o título da Copa do Brasil é importantíssimo neste cenário. Estaremos aí trazendo toda a cobertura, essa preparação do Flamengo, essas confusões na Gávea. Então, você que está assistindo a gente, ativem o sininho, a gente precisa muito da ajuda de vocês. Ative o sininho aí e acompanhe a gente. Fique aqui acompanhando o nosso canal, beleza? Grande beijo para vocês, Tchau, tchau.